Você já se perguntou como os jogos que você ama são criados? Vamos descobrir juntos! Prepare-se para uma viagem ao mundo dos Game Engines, onde a magia dos jogos ganha vida! Fala pessoal, aqui é o Silas, o seu mais novo apresentador de curiosidades e notícias sobre tecnologia e game dev do seu YouTube. Vocês devem estar se perguntando o que é uma Game Engine. As Game Engines são compostas por vários componentes principais, como motores gráficos, motores de física, sistemas de som e APIs. Elas permitem que os desenvolvedores criem jogos em 2D e 3D, facilitando a prototipagem rápida e o suporte a múltiplas plataformas. Outro detalhe que vale ressaltar é que nem toda engine é boa para fazer jogos 2D, assim como nem toda engine é boa para fazer jogos 3D. Você deve saber alternar entre quais são melhores para quais tipos de jogos que você pretende fazer. Mas claro, muitas das melhores engines do mercado possuem suporte tanto a 3D quanto 2D. Mas você percebe que a física é totalmente diferente de uma para outra, além da maneira como você programa. É por isso que eu sempre falo, a importância maior é você ter a lógica de programação, pois pela lógica de programação você consegue se adaptar a qualquer engine. Claro que com um pouco mais de dificuldade, de acordo com a quantidade de funções que ela possui. E agora vamos separar aqui o que cada função cumpre nesse papel, sobre os principais componentes de uma Game Engine e o porquê ela facilita tanto o trabalho. Primeiro nós temos o motor. Ele é responsável por criar os gráficos e as animações que você vai usar nos seus jogos. É isso que faz o seu jogo parecer incrível. E também inclui a física do jogo, de acordo com a engine e com o peso dos seus personagens, ou dos objetos que você incluir no seu jogo, sejam eles 2D ou 3D. Acompanhado do motor nós temos sistemas de som. Esse é o sistema que garante a você efeitos sonoros, como por exemplo, efeitos de cenário, sejam eles de natureza ou outros tipos de sons. Por exemplo, você está numa cidade, os sons de uma cidade comum, como você retrataria isso em seu jogo? Obviamente, a engine vai cumprir essa função também, junto das músicas que você vai tocar para os jogadores, enquanto eles estão jogando e aproveitando o seu jogo. Seguindo do sistema de som, nós temos o sistema de script, que é basicamente o sistema de lógica de jogo onde ficará configurado os seus jogos, ou seja, toda a parte scriptada dos códigos dele, seja eles programados de maneira manual ou simplesmente você usando as funções da própria engine, como por exemplo na Unreal, que nós temos o sistema de blueprints. Aqui temos outro dos sistemas mais importantes, a inteligência artificial. É isso que vai dar a inteligência aos personagens do seu jogo, sejam eles NPCs, aliados do seu personagem ou personagens inimigos que você vai enfrentar durante o jogo. E não só personagens, isso vale para objetos também. Por exemplo, no caso de você fazer um jogo plataforma com plataformas flutuantes, ou talvez fazer um jogo como os jogos antigos do Mario, onde tinha aquele bicho que ficava caindo na cabeça do jogador, que se você fosse atingido você morreria. Isso também tem a ver com a inteligência artificial do jogo, ainda que seus movimentos sejam limitados. E todos esses componentes trabalham juntos para criar mundos dinâmicos, interativos e que mantêm os jogadores engajados. Claro, isso também tem muito a ver com o level design do seu jogo, ou o estilo de arte. É como uma orquestra, mas em vez de músicos temos códigos e gráficos bonitos. Isso também vale, por exemplo, para quando você cria sistemas onde vai aparecer a história do seu jogo, como por exemplo as famosas text boxes, onde geralmente é comum aparecer a aparência do personagem que está falando durante a cena. Isso é muito mais comum em jogos de RPG estilo Underground, por turno, e também em jogos de plataforma clássicos, como por exemplo Mega Man. Alguns exemplos de game engines populares que temos hoje em dia são Unity, Unreal, Frostbite, CryEngine, Godot e, como eu já citei anteriormente, RPG Development Backend. Mas também temos o RPG Maker, o tão clássico RPG Maker, onde muitos aprenderam a programar através dele, ou até mesmo o sistema de Mugen, que é um clássico também usado em jogos de luta. Mas além delas, existem muitas engines diferentes no mercado. Cada uma dessas game engines tem suas próprias características e vantagens, atendendo a diferentes necessidades e preferências de desenvolvedores. E como eu disse, nem toda engine é boa para fazer jogos 2D, da mesma maneira que nem toda engine é boa para fazer jogos 3D. Claro, não quer dizer que elas não possam ser usadas para isso, porém, dependendo do escopo do seu projeto, pode ser que uma engine seja melhor que a outra para determinados tipos de jogos.
Como por exemplo, a Unity é mais conhecida por ter mais tutoriais e coisas ensinando a mexer com jogos 2D, enquanto a Unreal é mais focada em 3D. Esses são apenas alguns dos exemplos do que podemos fazer. Tudo depende do escopo do seu projeto. É como escolher um carro. Cada um tem seu próprio charme e funcionalidades, mas no final tudo depende do que você quer fazer com ele. Pode ter gente que se sinta mais confortável em uma engine específica do que em outras. Mas além disso, todas as engines possuem vantagens e desvantagens. E agora vamos falar no escopo geral. Quais são as vantagens e desvantagens de você mexer com uma game engine? E o quanto isso pode ou não prejudicar o seu projeto? Quais são as vantagens e quais as desvantagens tem em você fazer um projeto dependente da engine? As vantagens incluem primeiramente a aceleração do desenvolvimento. As game engines oferecem ferramentas pré-construídas que aceleram o processo de desenvolvimento criativo. Ao invés de começar do zero, você pode usar recursos prontos e se concentrar na criação do conteúdo exclusivo. Ela também possui reutilização de códigos. Com componentes reutilizáveis, você pode economizar tempo e esforço aplicando o mesmo código em diferentes partes do jogo. Além disso, nas game engines, você possui suporte a múltiplas plataformas. Muitas game engines permitem que você exporte seu jogo para várias plataformas, como PC, consoles e dispositivos móveis, com relativa facilidade. Além de também facilitar para você caso queira criar um projeto que envolva VR ou realidade aumentada. Outra das vantagens de uma game engine é a comunidade e os recursos que você consegue para usar nela. As game engines mais populares como a Unity e Unreal têm grandes comunidades e uma vasta gama de recursos, tutoriais, suportes disponíveis. Além disso, vocês podem comprar ou vender templates prontos de jogos pré-fabricados, como por exemplo, se você criar na Unreal um sistema para um jogo de beat up, você pode tanto usar isso no seu projeto quanto vender isso e ganhar dinheiro de outros jogadores, e isso em moedas fortes como o dólar, pois você cria o template, ou seja, você cria o esqueleto para um projeto em beat up. E qualquer um que estiver interessado no seu jogo vai poder comprar esse projeto, pois a própria Epic tem lojas de recursos onde você pode upar lá os seus templates para que outros jogadores do mundo inteiro possam comprar para usar em seus próprios projetos. Isso envolve não só templates para gameplay, também pode envolver sistemas inteiros, como por exemplo um sistema ultra realista de água ou de oceanos que você crie no seu próprio Unreal. Isso tudo através dos blueprints, ou até mesmo através do C++, que é a programação primária da engine, que você pode usar para criar jogos e também criar sistemas. E agora, dito isso, vamos falar das desvantagens. A curva de aprendizado é a primeira delas. Algumas game engines, especialmente as mais complexas, podem ter uma curva de aprendizado em game. Ou seja, aprender a usar todas as ferramentas e recursos pode levar tempo, principalmente se levarmos em conta uma engine tão poderosa quanto a Unreal, por exemplo. Porque, para quem não sabe, a Unreal hoje em dia ela não é usada apenas para jogos, mas também é usada em questões muito mais complicadas, como por exemplo, o cinema, que no filme do Rei Leão live action, eles usaram a Unreal para fazer muitas das cenas do filme. E também pode ser usada para criar sistemas autônomos, para veículos automáticos, ou seja, você pode até mesmo programar a IA de um carro que se dirige sozinho, como por exemplo a Tesla. Além de você também poder usar a Unreal como uma engine para mexer com arquitetura, mostrando para as pessoas como seria a casa dos sonhos delas, onde vocês podem até mesmo programar uma simulação, onde as pessoas veem a casa através de óculos VR, como a gente pode ver em muitas lojas espalhadas pelo país, onde você coloca um VR observando como ficaria a sua casa toda mobiliada, ou até mesmo como seria ela construída. E essas são apenas algumas das coisas que você pode fazer com uma game engine, que apesar do nome, ela já deixou de ser focada apenas em jogos há muito tempo. Isso vale não só para Unreal, mas para outros game engines também, como a Unity, onde inclusive existem aplicativos de celular que são programados através dela. Claro, o sistema é um pouco diferente e a maneira que você programa também, mas a base ainda é a mesma. E a engine também é útil, quase da mesma maneira que você fazer um jogo. Ainda que não seja o ideal para programar aplicativos muito complexos ou elaborados.
As desvantagens de uma Game Engine são as limitações de personalização. Embora as Game Engines ofereçam muitas funcionalidades, elas também podem ter limitações em termos de personalização. Em alguns casos, você pode precisar de soluções alternativas para implementar recursos específicos. E é aí onde você precisa obrigatoriamente aprender programação avançada, ou seja, você precisa aprender a lidar com o código primário da Game Engine, o mesmo código que é usado durante a sua programação. Como por exemplo, na Unreal, que nós temos C++, ou na Unity, que nós temos C#. Além disso, você consegue refinar muito mais o seu jogo se você souber programar brutamente, ou seja, você tem a noção de programação das línguas primárias, mas você também sabe mexer na Game Engine. Isso deixa o seu jogo muito mais otimizado e leve. Além de você poder fazer muito mais coisas, caso você queira algo muito específico para algum projeto pessoal ou um projeto comercial que você esteja fazendo. Outra das desvantagens da Game Engine, ainda que não seja exatamente uma desvantagem muito grande, só variando de engine para engine, é que algumas Game Engines como a Unreal possuem custos associados, especialmente se seu jogo começar a gerar receita significativa. É importante considerar os aspectos financeiros ao escolher uma engine. Mas, resumidamente, por exemplo, se você tem um jogo que está gerando receita, a Unreal vai começar a tirar um pedaço dessa receita para elas, pois é assim que eles se mantêm de pé, através da Game Engine. Eles favorecem a criação de jogos justamente para ganhar em cima de todos os jogos fabricados dentro da Unreal. A partir de $1 milhão, se eu não me engano, você começa a ter uma receita de 10 a 30% da sua receita total sendo levada para a Unreal. Ou seja, a Epic tira essa fatia para manter a manutenção da empresa e da Unreal. Mas pense, $1 milhão, gente. Até lá você já praticamente mudou de vida e se tornou um bilionário, dependendo do sucesso do seu projeto. Você provavelmente já vai ter o seu próprio estúdio indie. Mas ainda assim é uma coisa que vale ressaltar. Mas além disso, existem engines que as barreiras iniciais já são muito caras, dependendo da sua situação financeira, como por exemplo Construct, que você tem que pagar uma licença de pelo menos R$150, ou um Game Maker Studios, que também é outra engine muito usada no mercado, onde você tem que comprar a Game Engine separadamente, ou o próprio RPG Development Machine, que é uma engine que eu estou estudando e gostando bastante, mas eu vou ser sincero com vocês, ela é um pouco salgadinha o preço nesse começo. Antigamente, quando eu comprei ela, não era tanto, pois eu peguei ela em Early Access. Mas hoje em dia, você não consegue ela por menos de R$150. Além disso, existem ainda as DLCs, onde você compra basicamente sistemas e pacotes de assets prontos para usar no seu projeto. Em compensação, quando você tem um projeto que está te gerando receita, você não tem que pagar qualquer tipo de porcentagem para a empresa, pois você já pagou tudo quando comprou a licença de uso do programa. E essas são apenas algumas das desvantagens que você pode ter usando Game Engine. Existem algumas outras, mas isso são coisas mais avançadas que não cabem nesse vídeo, até porque ele já está bastante longo. Eu posso avisar vocês que ainda teremos muito a falar sobre Game Engines no futuro. Agora, vamos falar sobre o futuro delas. O futuro das Game Engines é brilhante, cheio de possibilidades. Aqui estão algumas tendências que estão moldando o futuro. As IAs, como já era de se esperar, estão se tornando cada vez mais avançadas, permitindo a criação de NPCs mais realistas, interativos. Imagine um jogo onde personagens realmente se adaptem ao seu estilo de jogo. Por exemplo, a Unreal atualmente, eles criaram um sistema de IA. Com isso, eles conseguem criar NPCs, onde em tempo real eles geram diálogos com o seu personagem, gerados através de inteligência artificial. Inclusive, já temos alguns casos, como por exemplo o jogo Mira, que eles criaram um boss que se adapta em tempo real às habilidades do jogador através de inteligência artificial. Lembrando que Mira também foi feito na Unreal. Outra coisa que está moldando o futuro das Game Engines é o suporte à realidade virtual e aumentada, que inclusive tem uma diferença para muitos que não sabem. Logo faremos um vídeo explicando sobre isso, mas basicamente as Game Engines estão se adaptando para suportar VR e AR, oferecendo experiências imersivas que vão além da tela e dos jogos, como eu disse anteriormente, que são coisas que vão desde veículos autônomos até mesmo coisas usadas em arquitetura ou cinema. E isso tem ficado cada vez mais recorrentes. Hoje em dia, para vocês terem ideia, é possível vocês fazerem um estúdio digital dentro da Unreal, por exemplo.
Inclusive essa é uma coisa que eu estou para aprender, mas é uma coisa bem mais complexa do que parece, ou do que fazer um simples jogo, pois você basicamente vai estar gerando isso em tempo real. Outra coisa que está definindo o futuro das game engines são jogos e os sistemas utilizando a nuvem. A computação em nuvem está permitindo jogos mais acessíveis e menos dependentes de hardware, abrindo novas oportunidades para desenvolvedores de jogo. É como se estivéssemos em episódio de Black Mirror, mas com mais gráficos incríveis e menos distopias. Inclusive, os sistemas de nuvem, por exemplo, são basicamente o núcleo principal de sistemas hoje em dia, como o Game Pass, ou Nvidia Game Experience, dentre outros, onde você consegue gerar e rodar jogos sem precisar ter uma máquina que consiga rodá-los, pois pela própria nuvem você tem acesso a computadores das empresas que desenvolvem esses jogos e basicamente você roda esse jogo em tempo real no seu celular, através de uma conta acessível pela internet. E é por isso que depende muito do sinal do Wi-Fi que você estiver utilizando. Afinal de contas, se você não tiver uma boa conexão de internet hoje em dia, você praticamente não vive, já que basicamente tudo que temos hoje em dia gira em torno da internet. Eu falo isso por experiência própria. Nesse tempo que eu fiquei sem internet, mesmo os programas de edição de vídeo, eu mal conseguia usá-los, pois não tinha acesso à internet, onde eles precisavam reconhecer a minha conexão, já que eu comprei um programa de edição profissional, envolvendo alguma coisa que eu estou fazendo, como por exemplo um RPG que eu estava jogando, onde eu criei um personagem e basicamente criei um clipe para ele. Mas isso é história para outro vídeo. Dito isso, podemos concluir esse vídeo, onde falamos sobre o poder das Game Engines. E aí pessoal, vocês entenderam a importância delas? As Game Engines são o coração dos jogos que amamos, oferecendo as ferramentas e tecnologia necessárias para transformar ideias em realidade. Elas são a chave para desbloquear criatividade e inovação na indústria de jogos. Então da próxima vez que você jogar um jogo, pense por um momento sobre o poder dos Game Engines e o trabalho incrível dos desenvolvedores que as utilizam para poder nos trazer mundos incríveis e imersivos, onde podemos realizar diversos sonhos e podemos desvendar incríveis aventuras, onde podemos imaginar como seria nossa vida se fôssemos um herói naquele jogo, ou quem sabe, como seria descobrir um dos maiores mistérios do mundo através de um jogo. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal e deixar um comentário sobre qual parte do vídeo você achou mais interessante. E claro, deixar um hype se possível. Também, caso queira mais informações e explicações detalhadas sobre Game Engines, não se esqueçam de fazer uma visitinha no nosso blog, pois mais conteúdo sobre desenvolvimento de jogos e tecnologias incríveis nos esperam e nos aguardam lá. Inclusive, como eu disse anteriormente, esse vídeo aqui foi feito em cima do artigo que eu postei no blog, relacionado a Game Engine, onde lá eu explico com um pouquinho mais de detalhes e dou alguns exemplos mais dinâmicos e básicos sobre o uso das Game Engines. Esse mercado de Game Dev, assim como TI, é algo que você não pode parar de estudar. Afinal de contas, as tecnologias vivem mudando. Dito isso, nos vemos na próxima, pessoal!